Olá, sejam todos bem-vindos à oficina Transformando a Leitura em Prazer em Arte. E esta oficina foi contemplada no edital Cultura Presente, patrocinada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc e Governo Federal. E assim, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês apresentando esta oficina de incentivo ao hábito de leitura. E para quem não me conhece, eu me chamo Alessandra dos Santos, sou bacharel em Produção Cultural, formada pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Nilópolis, sou atriz, escritora e eu apresentarei esta oficina de incentivo ao hábito de leitura em duas partes. Nessa primeira parte, eu apresentarei dicas e técnicas para estimular o seu hábito de leitura, a sua atividade de leitura, como uma prática tão importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. E no segundo momento da oficina, na segunda parte da oficina, eu darei dicas e técnicas baseado na minha vivência e contato no processo de escrita e publicação de livro para você que tem um desejo e interesse em ingressar na profissão de escritor, mas não sabe por onde começar. Então eu espero que você esteja comigo durante toda essa oficina até o final dela, tudo bem? Vamos lá iniciar então a primeira parte da nossa oficina, Transformando a Leitura em Prazer e Arte. E inicio esta primeira parte da oficina, Transformando a Leitura em Prazer e Arte, lançando a seguinte pergunta: Você gosta de ler? Bom, enquanto você pensa aí na resposta, eu vou tomar um copo d'água. E aí, já pensou na resposta? Bom, se a resposta foi sim, Alessandra, eu gosto de ler, ótimo, fico feliz por você, porque você está no caminho certo para iniciar sua atividade de leitura com mais prazer e entusiasmo. Agora, se a resposta foi não, Alessandra, eu não gosto de ler, então eu vou inverter essa sua resposta e dizer sim, você gosta de ler. Mas como assim, Alessandra? Se eu estou dizendo para você que eu não gosto de ler? Sim, você gosta de ler. Sabe como? Quando você acessa a sua rede social, seu WhatsApp, seu Facebook, você não lê ali mensagens e postagens e você não gosta de ler? Então, sim, você gosta de ler e você está estabelecendo uma relação de leitura. Correto? Então, o que você precisa saber é o que você considera como leitura para você. Se você considera como leitura para você essas que você realiza em suas redes sociais, então o conselho que eu te dou é, neste momento, você começar a ampliar a sua leitura para além destas que você já realiza em suas redes sociais. Começa a ampliar a sua leitura, começa a buscar outros assuntos para além desses que você já costuma ler em suas redes sociais, que são mensagens, postagens, enfim. Então, amplie a sua leitura, amplie e comece a enriquecer a sua leitura. Então, o primeiro passo para você que necessita, que quer iniciar a sua atividade de leitura e não sabe por onde começar, comece buscando assuntos que interessem a você. Ah, como assim, Alessandra, buscar assuntos que me interessam? Sim, por aí, comece a buscar assuntos que interessam a você. Você gosta de quê? Você gosta de astrologia, gosta de futebol, do que você gosta? Ah, Alessandra, eu gosto de gastronomia. Então, busque livros, revistas, artigos, livros de receitas. Busque, então, produções textuais que estejam ligados à gastronomia, que você queira saber mais sobre gastronomia, porque você é do tipo de pessoa que adora cozinhar, quer aprender a fazer uma receita, por exemplo. Então,
busque livros de receitas ou então busque qualquer outro tipo de livro que tenha o assunto que te interessa, que nesse caso você diz que é a gastronomia. Ah, mas você falou agora que não, é futebol. Eu adoro futebol e eu quase morro quando o meu time perde. Conheço uma pessoa que é assim com futebol. Então, você é do tipo de pessoa que adora assistir futebol, então você se identifica com assuntos que sejam relacionados a futebol. Então, busque leituras que sejam relacionadas a esse tema que você gosta, que é o futebol. O importante é você iniciar a sua leitura por aquilo que você gosta. E a partir do momento que você identificou, você viu qual é o assunto que você se interessa em conhecer mais, dentro desse assunto você vai buscar livros, artigos ou outras produções textuais para iniciar a sua atividade de leitura e estabelecer uma meta de leitura, um cronograma de leitura. Como assim, Alessandra, estabelecer uma meta de leitura, um cronograma de leitura? Sim, vamos supor que você pegou um livro de 100, 150 páginas sobre astrologia, por exemplo. Um livro que tenha como assunto astrologia. E você quer muito ler aquele livro, quer saber mais sobre astrologia, e esse livro tem em torno de 100 ou 150 páginas. Uma dica aqui que eu dou é que você inicie a sua atividade de leitura por livros ou produções textuais que tenham poucas páginas, para daí gradativamente você ir pegando o ritmo. Mas assim, é uma dica que você pode ou não seguir, mas é o conselho que eu dou. Você que ainda não tem a leitura como um hábito do seu dia a dia, que agora você está começando a ter, comece por livros que tenham poucas páginas. O importante é você iniciar a sua leitura com prazer e entusiasmo. Essa é a proposta, inclusive, aqui da oficina, que você tenha esse hábito como prazer e distração. Então, vamos supor que o seu livro, o livro que você pegou para iniciar a sua atividade de leitura dentro daquele assunto que você tem interesse em conhecer, tem em torno de 100 ou 150 páginas. 100 páginas. Você, então, vai estabelecer uma meta diária de páginas que você vai ler todos os dias. Vamos supor que você, então, todos os dias leia 10 ou 5 páginas. Você só consegue ler 5 páginas por dia. Tudo bem, não tem problema. Contanto que você leia essa quantidade de páginas todos os dias para que você possa atender e atingir a sua meta diária de leitura. Então vamos supor que você identificou só como conseguindo ler todos os dias 5 páginas. Então, todos os dias você tem que se comprometer em ler as 5 páginas desse livro que tem 100 páginas. Tudo bem até aí? Outra dica dentro dessa dica que eu estou passando aqui agora. Identifique dentro do seu dia qual é o período do dia que você esteja com mais proatividade, com mais energia. Identificado esse período, né, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, tem pessoas que se sentem com mais energia após realizar uma atividade física. Tem pessoas que gostam de pegar numa leitura depois que realiza uma atividade física, correr, andar de bicicleta. Outras se sentem com mais energia durante a noite, né? Antes de dormir mesmo. Pessoas que pegam no livro minutos antes de descansar. Então, busque identificar dentro do seu dia qual o período que você se encontra com mais disponibilidade, com mais energia, para que você possa dedicar esse momento para a sua leitura, porque para realizar a leitura a gente tem que estar bem disposto, com energia, com vontade. Não adianta nada você pegar a leitura se sentindo cansado, porque não vai fluir a sua leitura. Então é por isso que
dentro do seu cronograma de atividade de leitura, você vai estabelecer também qual é o período do seu dia que você está com mais energia, com mais proatividade, para sempre dentro desse horário você realizar a sua leitura que você estabeleceu lá em 5 páginas. Então vamos supor que você esteja com mais energia no horário das 10 horas da manhã. Então todos os dias, no horário das 10 horas da manhã, você tem que reservar esse momento para se dedicar à sua leitura, aquela leitura de 5 páginas, que você viu que é o que você consegue no momento ler. Não tem problema, o importante é que você cumpra com você mesmo, porque essa atividade de leitura é uma atividade, é um compromisso que você está tendo com você mesmo. Tudo bem? Então, procure ter esse compromisso com você e com a leitura que você está estabelecendo. A segunda dica aqui que eu passo, que eu dou, é: procure nos momentos em que você não estiver fazendo nada, nos momentos de ócio, por exemplo, buscar ler mais. Busque ler mais dentro desse período que você não está produzindo. Seja ele enquanto você está aguardando uma consulta médica ou dentro do transporte público, ônibus, metrô. Pega aquele livro que você iniciou a sua atividade de leitura, esse livro de 100 páginas sobre astrologia, e leve para os lugares onde você se encontrará sem poder fazer nada no momento. Por exemplo, você está indo para o seu trabalho. E dentro do transporte você não vai poder fazer nada, Porque você tem que esperar chegar no seu ambiente de trabalho para começar então o seu compromisso, a sua produção. Enquanto você estiver dentro do transporte público, você não vai poder fazer nada, a não ser que você fique olhando para as pessoas, você não vai poder fazer nada. Então, ao invés de você pegar no celular para se distrair, pegue o livro, coloque o livro dentro de sua bolsa e pegue e leia. E leia enquanto você não chega no seu ambiente de trabalho, ou enquanto o médico não te chama para aquela consulta. E quando você vir, você já vai ter lido muito mais do que a sua meta diária de leitura de 5 páginas. Então você já vai ter ultrapassado a sua meta diária de leitura quando você utilizar esses momentos em que você não estiver produzindo, esses momentos vagos, para você exercitar mais ainda a sua leitura e exercitar a sua mente, seu cérebro, a ter o estímulo em continuar lendo. Estimule seu cérebro a entender que a leitura ela é uma necessidade que você tem, assim como é o beber água, o se alimentar, o respirar, O ar que respiramos, que nesse momento de crise, que nós estamos vivenciando atualmente, é um bem tão precioso que nós estamos necessitando, não é verdade? Então, é assim com a leitura. Programe o seu cérebro, a sua mente, a enxergar que a leitura ela é uma necessidade para a sua mente, para o seu corpo, para a sua alma. Então, busque exercitar ainda mais essa leitura, essa atividade de leitura que você iniciou, nesses momentos em que você não estiver fazendo nada, e quando você vir, você já vai ter atingido até mais, já terá ultrapassado a sua meta diária de leitura, e isso vai satisfazê-lo muito mais dentro desse processo. A outra dica aqui que eu dou é: não transforme nunca, a palavra é nunca transforme a sua leitura em uma atividade obrigatória. A leitura ela tem que ser uma atividade de prazer para você, ela tem que te dar entusiasmo, ela tem que te dar distração, te oferecer distração. Essa é a atividade de leitura mais propícia, aquela que te dê vontade de continuar lendo. Então, não transforme nunca a sua atividade, a sua leitura em uma obrigação, porque eu acredito que obrigação você já tem várias, Você já tem várias obrigações, seja com o trabalho, seja com sua família, com seus cachorros, gatos, você já tem obrigação demais.
E ter mais essa obrigação, transformar a leitura, ter a leitura como uma atividade assim, obrigatória na sua vida, não faça isso, porque não dará certo. Não inicie sua atividade de leitura com este humor de obrigação. Por quê? Porque quando você pegar com esse humor, quando você pegar com esse humor a sua atividade de leitura, você não fluirá. A leitura ela será uma atividade cansativa para você. Você não conseguirá atingir a sua meta, aquela meta que você estabeleceu lá, diária de leitura. Ou você pode até concluir a sua meta, você pode até atingir a sua meta, porém, você não terá compreendido absolutamente nada daquela leitura, o que a leitura quis transmitir para você. Então, não faça da leitura uma obrigação. E aí, quem me escuta aí, quem está me escutando, vai pensar, poxa, Alessandra, mas você fala de uma maneira como se a leitura fosse uma atividade que você já tivesse há muitos anos, há muito tempo. Não. A leitura, o hábito de leitura, ela veio para mim, eu digo até que foi na faculdade. Antes disso, assim, antes da faculdade de produção cultural, que é uma graduação que a gente tem muito contato, o aluno tem muito contato com produções textuais de vários tipos, artigos, monografias, releases. A gente tem vários contatos na graduação, vários contatos com produções textuais durante a graduação de produção textual, e isso me fez ter muito mais interesse em iniciar e ter a leitura como necessidade para mim, porque senão eu não iria compreender nada ali do que aquelas leituras que eu habitualmente eu tinha que fazer, eu não iria compreender. Então eu precisava assim exercitar essa necessidade dentro de mim, que é o hábito de leitura. Mas não, antes disso eu não tinha o hábito de leitura. Inclusive assim, a minha família ela não me incentivou a ter esse hábito por N motivos, porque eles também não tiveram oportunidade de ter alguém para incentivá-los a ter o hábito de leitura. E assim, eu na época de ensino fundamental, ensino médio, eu tinha pouca vontade de ler, porque justamente a atividade de leitura ela vinha como uma obrigação. Eu era obrigada a ler determinados livros com linguagens muito rebuscadas e eu não conseguia fluir na leitura, porque eu ainda não tinha aquela maturidade literária, digamos assim, para compreender o que aqueles livros, que aqueles textos queriam me passar, que eram livros, leituras, linguagens de séculos, né? Séculos anteriores ao meu nascimento. Então eu não conseguia acompanhar, então eu via aquela atividade como uma atividade pesarosa, eu não conseguia fluir na atividade quando me passavam a leitura de livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não conseguia fluir na leitura, porque hoje em dia não, hoje em dia eu pego numa boa, mas no meu tempo de adolescente eu não conseguia fluir, porque a leitura ela vinha muito como uma obrigação, e é exatamente isso que eu estou aqui falando. Não torne a sua leitura uma obrigação, porque obrigação você já tem várias obrigações. Então essa atividade de leitura ela tem que vir para você como uma atividade de lazer, assim como é quando você vai ao cinema, vai ao teatro, ou vai ao parque, ou vai ao bosque, ou vai a qualquer outro local, festa, que você vai justamente para o fim de se distrair. Então tenha essa atividade de leitura como um prazer para você. E caso você pegue um livro que você viu que era sobre um assunto que muito te interessava, como por exemplo a astrologia, que eu dei como exemplo, né? Mas aí durante a leitura do livro você viu que não era bem aquilo que você gostaria de ler. Não estava bem falando sobre a astrologia, estava falando sobre outra coisa, mas tinha astrologia ali
no meio, mas não era bem sobre astrologia, era qualquer outra coisa. E aí você começou a não querer, aquela atividade, aquela leitura começou a não te fazer bem, porque não era aquilo que você queria e você ficou se forçando a ler, já entrando nesse humor de obrigação. Como eu iniciei a leitura desse livro, eu vou ter que terminar, porque eu preciso ter essa leitura como necessidade para mim. Não é bem assim. A proposta aqui da oficina é justamente que você tenha um prazer em ler. E se você viu que não era bem aquilo ainda que você estava buscando para a sua leitura, não tem problema, não se sinta culpado em deixar aquela leitura de lado, aquele livro de lado ou qualquer outra produção textual que você tenha feito como leitura e inicie um outro livro que seja dentro daquilo que você está buscando, dentro daquele assunto que você esteja buscando. Entendeu? O importante é você não tornar a sua leitura uma atividade obrigatória. Não faça isso com sua leitura. Ela tem que ser uma atividade de prazer e de bom humor para você. Ela tem que ser uma atividade que não canse você nunca, que você tenha sempre a vontade de continuar lendo. E assim, quando eu falo continuar lendo agora vem a próxima dica. Quando você estiver lendo, seja você o autor da leitura que você está estabelecendo. Como assim, Alessandra? Dando, por exemplo, uma novela. Eu adoro novela. Assim, não todas as novelas, mas tem novelas que eu vejo assim, do início ao fim. Aí tá naquele capítulo eletrizante, aquele capítulo tá pegando fogo e eu tô ali entusiasmada com aquele capítulo. É justamente quando vem aquele momento, aquele ápice, o que acontece? O capítulo encerra, não é isso? E aí você fica com aquele sentimento de caramba, justamente agora que estava ficando bom, o capítulo encerrou. E só amanhã agora eu vou saber o desfecho do que aconteceu com fulano de tal. E aí você vai ter mais interesse em querer continuar assistindo aquela novela, não é isso que acontece? Então, a mesma coisa você tem que fazer com sua leitura, seja você o autor da leitura que você está estabelecendo, que você iniciou a sua atividade. Interrompa a leitura no momento que você está se sentindo mais empolgado e é para deixar mais empolgada a sua leitura. Sua mente vai querer ter mais a necessidade de ler, porque ela vai ficar com aquela curiosidade de querer saber o que foi que aconteceu com aquele personagem. Então, a partir do momento que você identificou um momento eletrizante na sua leitura, interrompa. Faça como acontece na novela, seja você o autor da sua novela, interrompa a leitura. Deixe seu cérebro com mais vontade em ler. E pegue essa leitura com mais vontade em continuar lendo e faça sempre assim. Interrompa a leitura no momento mais empolgante dela. Faça isso, porque dá muito certo também essa dica que eu estou passando, essa dica que eu estou passando para você. Interrompa a leitura e inicie, continue ela no outro dia com mais vontade em ler. Então, essa também é uma boa dica para você que tem um interesse em continuar lendo. A outra dica aqui que eu dou é: busque conversar com sua leitura. Procure marcar dentro da sua leitura aquela parte que mais interessou você. Você já está lendo um assunto que te interessa, mas tem uma parte dentro desse assunto que te interessa que é mais interessante. Então marque esse assunto e pesquise sobre ele e poste em suas redes sociais que tem um livro que você está muito lendo e que tem um trecho nele que muito te interessou e que você quer colocar para outras pessoas lerem também. Então faça isso, marque, converse com sua leitura e faça também essa atividade de estimular outras pessoas a ingressarem na leitura que você está fazendo. Vá lá, poste em suas redes sociais: olha, eu estou lendo um livro que tem uma parte dele que está tão interessante que eu preciso falar para vocês. Então faça isso, converse com sua leitura,
Torne sua leitura sua melhor amiga, porque a leitura ela é, nesse momento, a sua melhor amiga. Você vai ver como a leitura ela é importante para você. Ela é importante em tudo para você. Ela é importante, como eu falei lá no início, para o seu conhecimento profissional, pessoal, para melhorar a sua capacidade interpretativa, o seu senso crítico, as suas argumentações, as suas discussões, enriquecer o seu vocabulário. Então, torne a leitura a sua melhor amiga, porque ela vai te fazer crescer em tudo e em qualquer área que você quiser seguir. Então, faça isso. Busque conversar com sua leitura, dinamize a sua leitura. Se você é do tipo de pessoa que tem um viés artístico, como eu, por exemplo, que gosto muito de teatro, adoro teatro, faço teatro. Hoje em dia eu estou meio parada com teatro, mas logo eu voltarei, até por conta da pandemia também, né, que nós estamos vivenciando. Então, o nosso setor cultural ele ficou muito prejudicado, né, em relação a essa questão toda, mas se Deus quiser, teatro é uma das áreas que eu voltarei, se Deus quiser. Então, você que tem um viés artístico, que seja ele teatro, música, você que adora escrever canções, ou gosta de ouvir músicas e cantar, perdão, busque então interagir com essa leitura que você está fazendo, né? Interpretar, por exemplo, eu que gosto de teatro, pegar um trecho, né, de um livro, de um capítulo que está muito me chamando a atenção e realizar uma monografia, e interpretar e tornar a minha leitura muito mais dinâmica. Então faça isso, dinamize a sua leitura, converse com sua leitura e mostre a sua leitura, o que você está lendo para outras pessoas. Incentive outras pessoas a lerem junto com você. Dinamize a sua leitura. Faça isso, que também é uma boa dica que dá muito certo para quem busca ter a leitura como um hábito no seu dia a dia. A outra dica que eu dou é procure um local, um espaço, pode ser na sua casa ou em qualquer outro local. Busque um local que seja só para a sua atividade de leitura. Seja ele no seu quarto ou na sala, mas busque um local que você não tenha nenhuma distração com ruídos externos, barulhos. Procure um local que seja só para você e sua leitura. Evite usar celulares, computadores, quando você estiver exercitando a sua atividade de leitura. Ah, mas Alessandra, mas eu gosto de ler por e-book, livros digitais. Eu não sou de livro impresso, eu gosto de ler livros digitais, eu gosto de acessar plataformas de livros digitais para ler. Tudo bem! Graças a Deus a nossa tecnologia nos permite hoje em dia ter acesso à leitura sem ser somente através de livros impressos. A gente agora tem N possibilidades, N acessos à leitura. Então, você é do tipo de pessoa que gosta de ler por celular ou computador. Não tem problema, contanto que você enxergue nesse momento seu celular como sendo um livro impresso. Procure desativar as suas notificações. Evite ficar navegando por outros sites. Não faça isso enquanto você estiver usando o seu aparelho eletrônico como se fosse um livro impresso. Utilize exatamente para este fim. Se você está nesse momento realizando a sua atividade de leitura, utilize então o seu celular para a sua atividade de leitura. Eu faço assim, eu desligo todas as notificações de WhatsApp, Facebook, desligo até o Wi-Fi se eu já estiver com o download daquele e-book lá no meu celular. Então, a minha atividade com o celular será apenas para a minha atividade de leitura. Então, faça isso. Não se distraia com o celular, utilizando ele ao mesmo tempo que você está lendo. Vou ler a mensagem de fulaninha aqui no WhatsApp, porque é muito importante. Não. A partir do momento que você pegou, naquele horário que você lá no início estabeleceu para a sua atividade de leitura diária, você tem que pegar, já que você lê por celular ou computador,
pegar o seu celular ou computador para este fim de atividade. Aí depois sim, depois que você finalizar lá a sua meta diária de leitura, aí você pega para acessar suas redes sociais, sites, aí é com você. Mas a partir do momento que você pegou o seu celular para iniciar sua atividade de leitura do dia, é apenas para isto. Então a dica que eu dou é: desligue todas as notificações, porque isso só faz distrair a nossa mente, a gente fica muito preocupado, né? Eu sei, a gente fica muito preocupado com trabalhos, mas nesse momento não. Nesse momento você tem que ter um processo, uma atividade de prazer com a sua leitura. Então busque um ambiente que seja apenas para a sua atividade de leitura e que seja um ambiente silencioso, tranquilo, porque a atividade de leitura ela tem que ser uma atividade tranquila, porque é isso, a leitura ela te permite entrar em um processo tão íntimo, que você esquece tudo que está ao seu redor. Você entra num processo de transe praticamente, quando você está lendo e que você está ali exercitando a sua leitura. Tudo bem? Então busque fazer isso. Dedique-se sempre à sua leitura, seja ela por celular, livro impresso, que permite você, o livro impresso inclusive permite você a viajar por um universo, né, a tocar no livro. Você que está lendo, né, o livro de forma impressa, todas as vezes que você iniciar sua atividade de leitura, busque pegar o seu livro, veja seu livro todas as vezes, pegue nele, utilize seu livro como um objeto terapêutico, porque o livro impresso ele permite isso. O livro impresso ele é uma terapia. Você tocar, sentir o cheiro, né? Folhear as páginas. Então, procure, permita-se entrar na sua leitura e fazer da sua leitura um universo particular seu. E por último, e não menos importante, seja você o propagador da leitura, o incentivador do hábito de leitura. Reúna seus amigos, discuta sobre aquela leitura, sobre a leitura que você está fazendo. Fale para eles o quão é importante a leitura na nossa vida. Seja você o propagador dessa leitura, porque o incentivador da leitura é exatamente aquela pessoa que lê. Só quem incentiva a leitura é quem lê. Não adianta você querer incentivar a leitura se você não lê. Você tem que iniciar a leitura, enxergar a leitura como uma necessidade para a sua mente, corpo e alma e incentivar. Torne a leitura um hábito para todos. A nossa sociedade precisa disso. A nossa sociedade ainda é uma sociedade que pouco lê, pouco tem acesso à leitura. Então seja você o propagador dessa leitura e torne a leitura uma atividade prazerosa, de lazer, assim como são todas as outras atividades que nós fazemos por aí. Então, seja você o propagador dessa leitura e incentive os seus amigos, os seus parentes, coloca lá no seu Facebook, no seu WhatsApp: olha, estou lendo um livro incrível, eu quero que vocês conheçam sobre esse livro. Seja você, então, o incentivador dessa leitura. Contribua para a nossa cultura, contribua para a cultura da nossa sociedade. Tudo bem? E tenha também como um passeio, assim como é um passeio com sua família, em teatro, em cinema, em festas, em shoppings. Tenha como passeio também a biblioteca. Visite biblioteca, visite livraria. Agora, nesse momento de pandemia, claro, nós estamos vivendo um momento que não nos permite fazer esse tipo de passeio. Nem shopping deveria se fazer, mas tudo bem, as pessoas precisam trabalhar também, enfim. Então, é claro, nesse momento tem pessoas que não podem de forma nenhuma visitar esses espaços, esses equipamentos culturais, porque a biblioteca ela é um equipamento cultural. Então, assim que terminar essa crise toda que nós estamos vivendo, todos nós estivermos vacinados,
Coloque no seu passeio também a atividade de visita de bibliotecas. Você vai ter um contato com diversos assuntos, diversos livros, seja de autoajuda, seja livros de exatas. Você vai ter esse contato e você vai ampliar muito mais o seu universo de leitura. Então, busque ter como passeio visitas a bibliotecas, a livrarias, e faça dessa atividade uma atividade prazerosa, assim como é para você também visitar, passear, ir visitar seus parentes, ir a festas. É um universo muito bonito a visita a bibliotecas, muito. Então, busque ter esse tipo de passeio, um passeio que vai só alimentar a sua mente de mais e mais conhecimentos. Tudo bem? Então, esta primeira parte eu aqui encerro e eu quero encerrar aqui declamando o poema O Samba de Amor para todos vocês. Fui ao pé de Madureira e dei volta na terra inteira até te encontrar na ladeira do Morro da Mangueira. Até te encontrar na ladeira do Morro da Mangueira. Estava ela lá sentada em um toquinho de madeira. E em suas mãos ela segurava um pouquinho de areia. Vamos lá sambar na beira daquela fogueira. Quero te amar, te beijar da minha maneira. Esse foi o samba de amor criado por mim, que só foi possível quando eu adquiri a atividade de leitura como uma necessidade para a minha mente. E aí acendeu esse meu lado criativo. Então, seja você então o propagador da leitura e incentive a leitura, porque a leitura ela também é muito importante para o nosso processo, para a nossa criatividade. Tudo bem? Então esta primeira parte eu encerro aqui e vamos seguir para a segunda parte da nossa oficina, transformando a leitura em prazer em arte. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento, desse nosso primeiro encontro, e eu espero vocês agora nesse segundo momento comigo, na nossa oficina, transformando a leitura em prazer em arte para você que tem o interesse em ingressar na carreira de escritor. Espero vocês agora nesse segundo momento. Abraços e até! Olá! Novamente estou aqui agora para apresentar a segunda e última parte da nossa oficina Transformando a Leitura em Prazer em Arte, agora para você que tem o desejo e o interesse de ingressar na carreira, na profissão de escritor e não sabe por onde começar, e para você que agora já tem a atividade de leitura como seu hábito do dia a dia e que quer conhecer um pouco mais dessa profissão, a profissão de escritor, a profissão de escrita. Então, esta segunda parte é para vocês que têm esse interesse, esse desejo de conhecer um pouco mais da profissão e desejam até mesmo ingressar na profissão de escritor. E antes de mais nada, eu preciso explicar que a profissão de escritor ela não está ligada a nenhuma graduação específica, a nenhum curso específico. Qualquer pessoa pode exercer o ofício de escritor, ser um escritor. Basta apenas que você tenha essa profissão como uma profissão tão séria quanto as outras, tudo bem? Você precisa ter isso em mente que uma vez que você ingressar nessa profissão, você precisará ter muito comprometimento com essa profissão e, sim, enxergá-la como uma profissão séria, porque ela é uma profissão séria. O escritor, ele é um profissional sério, ele é um profissional que contribui para a leitura de outras pessoas, então ele precisa sim ter esse comprometimento com a escrita. Então é necessário que você apenas precise ser uma pessoa comprometida com sua escrita, mas você não precisa ter nenhum diploma de graduação nenhuma para você iniciar a sua atividade, a sua carreira de escritor.
E agora eu pergunto para vocês, mediante a isso que eu falei, pergunto agora para vocês. Por que o desejo de ser escritor? Por que você deseja ser escritor? Por que você deseja iniciar a carreira de escrita? Enquanto você reflete aí na minha pergunta, eu vou aqui beber uma água enquanto você fica aí formulando a resposta que você vai me dar. E aí, pensou na resposta? Bom, se a resposta foi: Alessandra, eu quero ser escritor porque eu gosto muito de escrever, eu sou muito criativo, gosto muito de criar histórias e eu imagino muitas coisas, eu penso muito em várias histórias, então você está no caminho certo, porque a profissão de escritor é justamente ter essa habilidade de escrever, de criar, de imaginar. Então você está no caminho certo, porque é uma profissão que exige sim essas habilidades. Agora, se você me respondeu que você deseja ser escritor porque você quer apenas ter um retorno financeiro com essa profissão, então eu sinto muito lhe dizer, mas eu acredito que você vai precisar mudar esse seu pensamento caso você realmente queira ingressar nessa área, nessa profissão, porque a profissão de escrita, a profissão de escritor é uma profissão árdua, uma profissão muito trabalhosa, e você sabe perfeitamente bem agora, depois que eu apresentei a primeira parte da nossa oficina, que eu falei que a nossa sociedade, a população brasileira, é uma população que ainda lê muito pouco, né? Tem pouco acesso à leitura. Então só daí já dá para imaginar o quão árduo é a profissão de escritor, levar, né, a leitura para a população. Não é todo mundo que realmente tem acesso, seja ele porque não tem interesse ou porque realmente não tem condições. Então tenha isso em mente. Muitos colegas da profissão de escrita, muitos escritores e escritoras, não tem, inclusive eu, não tem a profissão de escritor como primeira opção de retorno financeiro. Muitas pessoas precisam ter outras profissões, como por exemplo, tem pessoas que são escritoras que são da área da saúde ou são professoras, né? E tem a profissão de escrita até como um complemento, não como a principal profissão. São pessoas que exercem porque gostam de exercitar, gostam de exercer a profissão de escrita, mas que não enxergam a profissão de escrita ainda como esse retorno financeiro. Então, se você tem esse desejo apenas de ter esse retorno, então você vai ter que batalhar muito. Não estou dizendo que você tenha que abandonar esse sonho, essa expectativa, esse pensamento, não. Muitos escritores, inclusive, também conseguem, com sua primeira publicação de livro, ter um retorno financeiro assim, realmente até, digamos assim, invejável, digamos assim, entendeu? Mas não é a realidade da maioria. Pelo contrário, a maioria dos escritores tem uma primeira profissão e a profissão de escritor fica como sendo a sua segunda profissão, uma profissão até de complemento, de prazer, muitas vezes até de hobby, Então, se você tem apenas esse desejo de querer ter um retorno financeiro, realmente você vai precisar batalhar muito, porque eu mesma não consegui ver esse retorno financeiro quando eu publiquei o meu livro Não Quero Nascer, um pacto que transcende a vida. Porém, eu consegui alcançar, né, o meu sonho, que foi publicar o livro, né, foi conseguir levar a história do meu livro para outros leitores. Então, para mim, isso foi importante. Eu até mostro um pouco aqui a capa dele. Hoje ele não está mais em circulação. Foi tirado de circulação, mas logo eu terei a oportunidade de novamente colocar ele em circulação e que vocês possam até mesmo ter interesse aí em conhecer a história aqui do meu livro Não Quero Nascer, um pacto que transcende a vida.
Então, eu digo para você que tem um interesse em iniciar na carreira, você precisa ter o que nesse primeiro momento? A vontade de escrever. Escrever. Ah, Alessandra, mas isso é tão óbvio? Sim, é óbvio mesmo. Parece óbvio e é óbvio. É o ofício da profissão de escritor. É escrever, escrever, escrever. E sempre estar escrevendo, praticar sempre a escrita. E sim, para você praticar a sua escrita, você primeiramente também precisa do quê? Precisa ler, você precisa ter aquela atividade lá na primeira parte da oficina como hábito no seu dia a dia. Agora você é um leitor é um escritor que você lê de tudo, até de assuntos que não interessam você. Agora você tem que ler de tudo, você tem que sair da sua zona de conforto. O bom escritor é aquele que lê de tudo, lê reportagens, revistas, até bula de remédio. Então tenha isso em mente, você precisará sempre estar lendo muito e exercitando sempre muito a sua escrita, porque é o ofício da profissão. O escritor ele precisa escrever, até mesmo para a sua história chegar a quem é de direito chegar, correto? Então parece óbvio e é óbvio a prática da escrita. E também concomitante o hábito de leitura, porque uma coisa não sobrevive sem a outra. A escrita não sobrevive sem a leitura, assim como a leitura também não vai sobreviver sem a escrita se você não praticar. Então você precisa ter isso em mente, praticar a sua escrita e exercitar também a sua leitura, ler de tudo um pouco. Ir a bibliotecas, ir a livrarias, tenha isso como passeio no seu dia a dia também, entendeu? É importante que você tenha acesso a todos os tipos e diversos tipos de leitura. Agora você é um leitor ávido, que você está lendo de tudo e que você agora quer exercitar a sua escrita para você se inserir no mercado literário e ser um profissional da escrita. Tudo bem? Tenha então isso em mente. E depois tem ali o papel em branco que você se assustou com aquele papel em branco. Não se assuste com o papel em branco, porque o papel em branco ele faz parte do seu processo de criação. Você tem que pensar que um livro, para ele ter chegado lá naquela prateleirazinha da livraria, um dia ele foi um papel em branco. O autor, o escritor, para ele iniciar a sua atividade de escrita, ele precisou iniciar por algum local e esse local foi um papel em branco. Então é normal que você tenha no primeiro momento um susto, você se depare com um bloqueio, mas isso tudo faz parte do seu processo de criação, seu processo de criatividade. E tenha em mente que para um livro ter chegado lá, ter sido publicado, ele começou por uma página em branco, por uma folha em branco. Então é assim que se inicia a escrita. Você apenas precisa se autoconhecer, saber o que você almeja para você e começar a criar. Ah, eu não sei o que escrever, Alessandra. Por onde eu posso começar? Olha, comece então a escrever sobre o seu dia, como foi o seu dia, se seu dia poderia ter sido melhor ou não. Comece a escrever e comece a exercitar a sua escrita, porque você agora entrará nesse universo de escrever, escrever, escrever. A partir do momento que você começou, o seu processo de escrita começou a escrever, agora você precisa identificar em que gênero literário aquela sua história estará inserida. Por exemplo, você tem vontade de escrever fantasia, então comece a consumir tudo que for desse gênero. Todo tipo de livro ou artigo, tudo que fale sobre fantasia, você consuma, mas consuma mesmo. Avidamente, consuma, veja como foi o desenvolvimento daquelas histórias, como o autor escreveu, como é a escrita daquele autor, daquele escritor. Comece então a consumir o gênero literário no qual você vai começar a desenvolver a sua história, que você identificou como sendo fantasia ou então um romance épico, seja lá qual for. Comece então a consumir e ver os pontos fortes e os pontos fracos dentro desse gênero literário para você começar a desenvolver o seu processo de criação, o seu processo de escrita.
A partir do momento que você iniciou o manuscrito no qual depois se tornará um livro, você precisará, assim como aconteceu lá na primeira etapa, de estabelecer uma meta diária de leitura, agora você vai ter que estabelecer uma meta diária de escrita. Então, você colocou aí como sua meta diária de escrita todos os dias escrever 10 páginas. 10 páginas. Um capítulo com 10 páginas. Não tem problema, você até menos, 5 páginas por dia. Contanto que você escreva e vai exercitando a sua escrita. Não interrompa a sua escrita. Uma vez que você começou, vá até o fim e estipule essa meta diária de páginas que você pretende escrever. Se você pretende escrever 5 páginas, escreva 5 páginas e vai aumentando cada vez mais. Conforme a sua criatividade vai aumentando também a sua produção textual. A partir daí, se você tem uma outra história ao mesmo tempo que você está criando essa, não inicie essa segunda história. Deixe essa segunda história para quando você finalizar esta que você já iniciou a sua escrita. Porque se você escrever 2 livros ao mesmo tempo, você vai ter um problema lá na frente, porque você pode se atrapalhar com o que você já está fazendo, com o que você já está criando, a sua escrita, com outra escrita que você nem iniciou, às vezes vai acabar até confundindo você vai acabar não conseguindo nem depois iniciar a escrita do seu segundo livro. Tem pessoas que são assim, que são muito ávidas ao escrever. Não seja ávido com sua escrita, você precisa apenas ter um ritmo com sua escrita, escrever todos os dias aquelas páginas que você estipulou diariamente, mas procure escrever no seu tempo, no seu ritmo. Não fique olhando o fulano de tal, o autor de tal que escreveu um livro em menos de um mês, ou escreveu um livro em 3 dias. Não, cada um tem o seu processo de criação e você tem que ver o seu processo de criação e respeitar o seu processo de criação. Não fique se espelhando no outro. Porque o outro é melhor escritor porque ele escreveu em menos de uma semana. Não. Tem escritores que demoram anos para escrever um livro. Tem outros que demoram 6 meses, tem outros que demoram menos. Cada um tem o seu ritmo, você tem que respeitar o seu ritmo e, claro, dentro desse ritmo você permanecer escrevendo, porque esse é o ofício da profissão de escritor. Não tente escorrer com sua escrita, porque você pode ter um problema muito sério lá na frente, diversos problemas, e acabar desagradando ao seu leitor, ao público que você deseja alcançar com o seu livro. Bem, então é importante que você tenha isso em mente. Você precisa se escrever, mas escrever dentro do seu tempo. Outra coisa também é você achar que um bom escritor é aquele que escreve difícil, que fala difícil e que tem a escrita rebuscada, prolixa. Não. Isso não faz um bom um bom escritor. O bom escritor é aquele que tem esse exercício de sempre estar praticando a escrita, mas também ter a simplicidade. Você tem que buscar escrever de forma que chegue ao seu leitor, né? Aquela compreensão que você queira passar para a sua história. O leitor ele precisa entender o que você está dizendo ali com sua história. Então, não pense você que escrever difícil é escrever bem, porque não é. Não é. Um bom escritor é aquele que consegue passar a mensagem do seu livro para o leitor. Esse é um bom escritor. Um bom escritor se faz assim, dessa maneira. Também não queira você ficar a todo momento corrigindo o que você está escrevendo. Não, isso vai só dificultar mais ainda seu processo de criação. Escreva fluidamente, escreva. Porque lá no final, quando o seu manuscrito estiver concluído, é que você vai perceber que aí sim o processo de escrita, o trabalho de escrita iniciará. Então não queira agora pular etapas, porque terá essa etapa de revisão ortográfica, de outros tipos de revisão que não é agora. Agora você apenas precisa ter fluidez e tranquilidade na sua escrita e não ficar pensando em perfeição e que tem que ser bonitinho, não. Você precisa apenas ter isto em mente. Bem?
Uma vez que você já concluiu o seu manuscrito, finalmente seu manuscrito está concluído, você agora pensa, como eu vou publicar esse livro? Antes de qualquer coisa, antes de você publicar, você primeiramente você precisa revisar. Esqueça por um tempo o seu livro lá. Não pegue na revisão do seu livro, do seu manuscrito, logo que você concluir a sua escrita, a escrita daquele livro, daquele manuscrito. Não pegue. Dê um tempo de 10 dias, 15 dias para novamente você pegar na leitura, para você ler, porque aí você vai ter tirado o vício, porque quando você está escrevendo, você está muito viciado ali, você não consegue enxergar. Aí quando você pegar novamente, você já vai pegar com outro olhar, um olhar não só de escritor, mas agora com um olhar de leitor, como um leitor que pegaria o seu livro para iniciar a leitura. Então agora você terá esse olhar também de leitor e aí você vai conseguir enxergar erros ortográficos, erros de qualquer outro tipo, ou então porque tem coisas desnecessárias ali que não tem nada a ver, é irrelevante para aquela história e você vai lá e você vai eliminar. O importante é que você tenha esse exercício de depois você revisar o seu livro, ter essa seriedade de revisar o seu livro e ter esse tempo para revisar o seu livro, porque agora sim a atividade de escrita, o trabalho de escrita iniciará e é um trabalho árduo. Eu falo isso que eu quase chorei quando eu comecei a pegar na revisão do meu livro, e isso depois também de ter ido para as mãos de um revisor. Ainda assim o revisor ainda pegou muitos erros, porque a gente fica muito viciado com a nossa escrita. Então é normal que você encontre um erro sim, e é importante que você corrija, porque é importante que esse livro, depois de publicado, ele chegue bem escrito para o seu leitor. Bem? Então tenha isso em mente. Tenha isso em mente que não necessariamente você precisa agora, nesse exato momento, enquanto você estiver escrevendo, você precisa ter essa preocupação e estar toda hora corrigindo, porque isso vai atrapalhar o seu processo de criação, pode atrapalhar todo uma narração que você já criou, aí, um desenvolvimento que você já criou para o seu livro. E a partir do momento que você revisou o seu livro foi bem revisado, você viu que está ali revisadinho, a outra parte que eu indico a você registre o seu livro, o seu manuscrito, ou na Biblioteca Nacional, ou um cartório. O importante é que você tenha esse livro registrado, esse manuscrito registrado, para depois você não ter nenhum problema em relação a direitos autorais ou plágios, porque bem resguardado você não terá nenhum problema caso alguém venha querer plagiar um trecho da sua história, do seu livro, ou até o livro inteiro. Pelo menos você terá ali um respaldo de que aquele livro é de sua autoria. Então, antes de mais nada, antes de você querer publicá-lo, levá-lo para ser analisado por uma editora, né, o seu manuscrito ser analisado por uma editora, ou até mesmo publicá-lo gratuitamente numa plataforma, né, como o Wattpad, por exemplo, que é uma plataforma de livros digitais gratuitos. Então, procure, antes de mais nada, registrar a sua obra para você ter esse respaldo, ter essa tranquilidade de que você não terá nenhum problema futuramente em termos de direitos autorais. E sim, uma outra dica que eu dou uma vez que seu livro já está prontinho ali, o manuscrito já está revisadinho, é bom você mostrar, né, o manuscrito do seu livro, né, para alguém que seja de sua confiança, ler e tecer críticas sobre a sua história, sobre o seu livro. Né? Ela será o primeiro leitor do seu livro. É importante que você saiba como essa história está chegando para uma outra pessoa, para o leitor. É importante que você tenha e que você consiga extrair o que for mais relevante dessas críticas. Então é importante que você tenha um leitor, digamos, um leitor beta, que é aquela pessoa que vai avaliar, será o primeiro avaliador do seu manuscrito.
Então é importante que você tenha, sim, alguém que possa tecer críticas construtivas, que possa fazer você até mesmo modificar algum trecho que não ficou muito bem explicado. É importante que você tenha, sim, alguém que possa tecer essas críticas, claro, críticas que possam agregar a sua escrita. Outra dica que eu dou é que caso você queira publicar o seu livro, eu hoje em dia, se eu pudesse, eu voltaria só atrás nessa questão. Eu colocaria meu manuscrito para participar de mais concursos literários, porque eu já coloquei para participar, mas eu já colocaria em muitos mais concursos antes de publicar em qualquer plataforma ou editora. Então é um conselho que eu te dou também para que você possa ver como é que sua obra está chegando para outras pessoas. É uma forma de você ter uma análise sobre sua obra, se sua obra está bem elaborada. Então, através de concursos literários, você vai ter esse feedback, se a sua história está bem elaborada, está bem escrita, está bem desenvolvida, para aí sim, até mesmo você querer levar o seu manuscrito para ser analisado por uma escritora, ou colocá-lo para participar em plataformas de livros digitais, como o Wattpad, por exemplo. Então, é isso, assim, através da minha vivência e contato no meu processo de escrita e publicação de livro, eu encerro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, eu não sou uma expert no mundo literário, não. Eu até digo que foi a literatura, o mercado literário que me escolheu, não fui eu que escolhi. Foi até uma surpresa para mim quando eu ingressei nessa profissão de escritora, nesse universo da escrita. Foi uma surpresa até para mim, entendeu? Mas assim, foi uma surpresa que foi muito boa no final, porque me fez enxergar mais possibilidades. Agora eu consigo criar muito sobre coisas que eu tinha dificuldade para colocar no papel. Hoje em dia eu tenho mais facilidade e eu tenho mais facilidade para ler livro de outros autores. Graças a Deus, isso tudo eu consegui também através desse trabalho de escrita, de escritor. Então, assim, eu não sou uma expert em escrita, não sou a escritora best-seller, não. Vocês não vão nem encontrar meu livro por aí em termos de best-seller, mas eu posso dizer que só o fato de eu ter contribuído muito mais para a cultura do nosso país através da literatura, através do incentivo ao hábito de leitura, eu me sinto assim uma escritora de sucesso, porque para mim o sucesso foi isso. O meu sucesso foi conseguir fazer com que meu livro chegasse nas mãos de outras pessoas e que elas pudessem degustar junto comigo nesse processo meu de criação desse livro, por exemplo, que foi Não Quero Nascer, um Pacto que Transcende a Vida, e que um dia eu novamente colocarei ele aí em circulação para vocês. Tudo bem? Então aqui eu encerro a nossa oficina. Eu espero que todos vocês tenham gostado e quem sabe uma outra oficina eu poderei falar mais e mais sobre processo de escrita, de criação. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau! Fui a pé de Madureira e dei volta na terra inteira até te encontrar na ladeira do Morro da Mangueira, até te encontrar na ladeira do Morro da Mangueira. Estava ela lá sentada em um toquinho de madeira, em suas mãos ela segurava um pouquinho de areia. Vamos lá, samba na beira daquela fogueira. Quero te amar, te beijar da minha maneira. Vamos lá, samba na beira daquela fogueira.
quero te amar, te beijar da minha maneira.